Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos. Eu, Beatriz, farei as preces inicial e final. Para tanto, convido para uma sintonia com o nosso Pai Maior, com o mais alto, com os nossos mentores espirituais, com o mentor da Casa dos Espíritos, para realizarmos o nosso agradecimento. Para tanto, podemos, se quiser, fecharmos os nossos olhos e assim a nossa conexão será mais direta com o mais alto. Agradecemos, Senhor, a vida, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em oração. Agradecemos a família, a nossa família amada, a qual fazemos parte. Agradecemos a saúde e pedimos a todos que nesse momento se encontram fragilizados e precisando de ajuda e de cura. Enfim, agradecemos a mais uma oportunidade que o nosso Pai Celestial nos dá para crescermos e nos aperfeiçoarmos cada dia e assim chegarmos um dia ao mais alto. Que assim seja. Leitura do Livro dos Espíritos, leitura do livro 2, capítulo 1, o tema é perispírito. Questão 93. O espírito, propriamente dito, tem alguma cobertura ou está, como pretende alguns, envolvido numa substância qualquer? O espírito está revestido de uma substância vaporosa, para teus olhos, ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma. Da mesma forma, o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório, e por comparação pode-se chamar de perispírito. Questão 94. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca seu envoltório, como mudais de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Já o dissemos, é preciso que eles se revistam da vossa matéria. Questão 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Vamos aos comentários da leitura de hoje. Segundo foi dito, o espírito tem essa função de revestir o espírito, né? A gente pode fazer uma analogia com as roupas. Se você está num local que é bem quente, você vai vestir as roupas de acordo, uma roupa mais fresca, uma roupa mais fininha, né? Para que você se sinta confortável. Assim como se você estiver num ambiente que é mais frio, você vai colocar um agasalho, vai colocar uma calça, um calçado mais resistente, uma meia mais grossa, para que se sinta confortável naquele ambiente. Da mesma forma, age o perispírito. Para que o espírito possa habitar aquele orbe, ele toma ou se reveste, né, de tal forma condizente com aquele mundo. Isso vai mudar a densidade desse perispírito, né?
E ele toma essa energia, ele é constituído, né, melhor dizendo, né, do fluido universal, como está presente pelo universo, como o nome já diz, né? E ele se utiliza desse fluido para se adaptar para aquela localidade. Por isso que quando é perguntado, um espírito superior vem aqui para a Terra, ele vai tomar, o seu espírito vai se revestir do perispírito com a mesma densidade que habita aqui na Terra, para ele poder ter a interação com o nosso orbe, né, com o nosso mundo visível. E ele pode se utilizar de outras propriedades para se tornar visível, né? Tem pessoas que veem os espíritos, né? Na verdade, elas veem o perispírito desses espíritos, né? E também os espíritos podem se utilizar do perispírito, né? Para fazer interações com o mundo físico. É mais difícil? É mais difícil, mas é possível. Há relatos, há livros falando sobre isso, né? Então, sim, ele tem essas diversas funcionalidades, vamos dizer dessa forma. Então, assim como uma roupa, ele protege, né? E o perispírito também o faz. Olá, meu nome é Cristiane e eu darei continuação ao estudo lendo as questões 96 a 99, que trata de diferentes ordens de espíritos. Então farei a leitura depois do comentário. Questão 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos as características gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda, estão os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem e a sua preocupação. Na terceira, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. Questão 98. Os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem, terão também o poder de fazer? Eles têm esse poder, de acordo com o grau de sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem nem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Há ainda espíritos levianos ou estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, da quais se riem. Bom, eu finalizei então a leitura e vou dar início a algumas reflexões. E aqui eu acredito que seja importante a gente salientar que todos nós fomos criados simples e ignorantes com o propósito de crescimento moral e intelectual. Então, partimos do mesmo princípio. E não há privilégio ou favor de uma criatura em detrimento da outra. Deus dá oportunidade a todos os seus filhos. Então, não existe essa questão de que Deus criou alguns espíritos bons, outros maus, né? Isso a gente conclui. Outra questão da importância da reencarnação. Nascemos e morremos quantas vezes forem necessárias para o nosso crescimento e evolução. E cada encarnação nós adquirimos um conhecimento nesse processo. E esse conhecimento a gente carrega de uma encarnação para outra. Então, a gente não retarda, a gente sempre está em constante evolução. Pode ser que alguns espíritos, eles estacionem,
Mas isso porque o nosso avanço, a gente adquire a perfeição dependendo do que? Da vontade de cada um e do esforço de cada um. Muitas vezes a gente quer que as coisas caem do céu, como um passe de mágica, não é mesmo? A gente quer paciência, mas a gente não quer passar pela dificuldade para adquirir a paciência. A gente gostaria de perdoar como um passe de mágica, mas a gente, quando precisa perdoar por uma ocasião real, a gente não quer sofrer aquilo. Então, não existe mágica, a gente precisa se superar. E esse processo, na maioria das vezes, está dentro de nós. É vencer a nós mesmos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, é importante também lembrar que nós somos espíritos em camadas. Não podemos nos comparar entre nós. A história de nós é única e nosso crescimento depende unicamente de nós. Agora eu gostaria também de chamar a atenção para as pessoas que costumam dizer que não fazem mal a ninguém, mas também não fazem o bem, não se esforçam para fazer o bem. Acontece que a omissão, em muitos casos, é um mal, por conta das consequências de ter deixado de fazer o bem. Assim, que possamos cada vez mais nos esforçar para fazer o bem, sempre que tivermos uma oportunidade, certo? É isso, meus irmãos. E agora haverá então a finalização com a oração final. Muito obrigado por me ouvir. E assim chegamos ao fim de mais um Evangelho no Lar. Que o Pai Maior, que os nossos mentores espirituais possam nos ter dado as bênçãos que tanto necessitamos, que tanto precisamos. Que nós possamos agradecer de corpo aberto, de coração cheio de amor, e que nós possamos ter aprendido para, juntamente com os nossos amigos, com os nossos mentores, fazer a diferença. Fazer a diferença aonde quer que estejamos. Que nós possamos levar o nome do nosso Pai Maior, de Jesus Cristo, daquilo que nós estudamos e aprendemos. Que nós possamos ter crescido um pouquinho mais. Agradecemos a mais essa oportunidade. Que assim seja.